Eu saúdo os irmãos com a paz no Senhor Jesus Cristo. Nesta noite de quinta-feira, eu gostaria de compartilhar com os irmãos dois versículos apenas da Palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Aonde Paulo escreve àquela igreja de Corinto sobre, acredito eu profundamente que Paulo foi tocado pelo Espírito Santo, que havia naquela igreja esse erro tremendo que ele menciona aqui nesses dois versículos sobre o perdão. Eu acredito que Paulo foi tocado que havia naquela igreja ali de Corinto irmãos que tinham mágoa de outros irmãos, de outras pessoas, irmãos que não perdoavam. Então, é o motivo de Paulo ter escrito essa carta àquela igreja. No versículo 10 e 11, onde nos diz a palavra do Senhor: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoe na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Deus possa nos abençoar rico e abundantemente. Obrigado, Senhor, pela palavra lida aos nossos corações. Irmãos, aqui no versículo 10, vem falando sobre o perdão. Para sermos perdoados, nós devemos perdoar. A preocupação de Paulo aqui porque ele sabia, ele foi tocado em que tinha irmãos realmente que não perdoava. Tinha irmãos realmente naquela igreja em que guardava mágoas. Como se diz lá completando aqui, para a gente entender melhor, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, onde nos diz a palavra do Senhor: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Aí vem o ponto-chave, versículo 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Por isso, irmãos, que Paulo se preocupava com isso e alertava a igreja sobre isso, porque a palavra diz mesmo: se não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados. Alguém pode até dizer: mas irmãos, então se eu não perdoar, é só perdoar que eu estou salvo? Não seria, então, é só perdoar, o resto pode fazer tudo. Não seria só perdoar. Porque a pessoa, a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça. Irmãos, mas se nós fomos realmente atingidos, se a graça do Senhor nos alcançou, nós vamos perdoar, com certeza. Nós não vamos guardar mágoa. Por que mágoa? Mágoa, como diz a palavra, a pessoa que não perdoa não vai receber o perdão. Duas grandes desvantagens. A primeira, que nós não vamos receber, nós não vamos ser perdoados. E segundo, que a pessoa que nos fez alguma coisa, que nos fez algo, a pessoa não vai sentir. Às vezes a pessoa vai estar feliz lá da vida e nós nos acabando guardando mágoa daquela pessoa. Irmãos, aqui no versículo 11, a palavra diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Aí que vem o ponto: louvar a Deus e louvar a Satanás. O homem, nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus.
E a pessoa, o irmão, nós, muitas das vezes nós vamos para a igreja, nós cantamos, nós cultuamos, nós louvamos realmente a Deus, com os nossos cânticos, nós pregamos, nós fazemos de tudo e chegamos a dizer, nós louvamos a Deus, mas lá no fundo do nosso coração existe alguma mágoa, existe alguma coisa em que nós não perdoamos. Aí que tá, irmãos, a pessoa sem saber, nós estamos louvando a Satanás. Porque se você não perdoa, se você guarda mágoa, isso é louvor a Satanás. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Se nós não perdoamos, nós estamos dando vantagem a Satanás. Nós pensamos em que estamos louvando só a Deus. E uma coisa que me chamou a atenção aqui também é que muitas das vezes nós usamos aqueles termos, eu não perdoei fulano porque fulano não merece o meu perdão. E muitas das vezes também nós falamos, eu perdoei, não, fulano está perdoado, realmente fulano merece o meu perdão, o nosso perdão. Eu não concordo, irmãos, eu discordo, porque nós não devemos perdoar alguém porque a pessoa merece. Nós devemos perdoar porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós temos o amor de Deus no nosso coração. É por isso que nós devemos perdoar e não porque a pessoa merece ou deixa de merecer. Porque Jesus contava naquela cruz, que situação? Sede, fome, fisgadas, espinho na cabeça. Na hora da sede, aquele vinagre, aquela coisa que eu acredito que seja uma das coisas piores que eles arrumaram no momento. E ele chegou a dizer, Pai, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, que possamos chegar a esse ponto. Mesmo que a gente seja massacrado, mesmo que a gente chegue ao ponto de ser pisado, mas que nós possamos perdoar, aprender a perdoar. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente para que para que a gente alcance, como se diz, que possamos ter a mente de Cristo. Deus nos abençoa agora e para sempre. Amém.